Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de desenvolvimento web. Hoje nós vamos falar sobre formulários. Vamos começar a ver sobre formulários. Então eu montei um pequeno roteiro para as próximas aulas. Está aqui o roteiro para vocês. Hoje nós vamos entender o que são formulários. E nessa primeira parte da aula nós vamos ver o que é forms, inputs. E na segunda parte, selects, buttons e text area. E vai ter mais aula de formulário que é uma matéria que é um pouquinho mais extensa. E depois aí para frente a gente tem o rádio e o checkbox, ok? Bom, então vamos lá. Eu já deixei preparado aqui a minha pasta aula 6. Já está aqui com o meu arquivo. Eu criei um arquivo HTML com o nome de principal.html, certo? Eu vou abrir esse meu arquivo para a gente poder começar. Botão direito em cima dele, abrir com o Notepad++. Ok, tá aí o meu arquivo. Ele está com a configuração básica, digamos assim, né? Com as tags básicas para a construção de uma página web. E nós vamos trabalhar com ele agora construindo formulários. Beleza, então olha só. Eu tenho aqui uma tag H1, que está o título da página formulários, né? Eu já vou abrir o meu arquivo no navegador, vou dar um duplo clique nele, para a gente ver como ficou. Tá aqui, ó, só o título mesmo. Bom, pessoal, então vamos ver como funciona esses nossos formulários, ok? Bom, vamos começar criando a tag form. Então, logo abaixo do H1 aqui, eu vou colocar uma tag form. Bom, como de praxe, eu já vou abrir a tag. Depois eu já vou fechar minha tag, para não esquecer de fechar minha tag form. Bom, pessoal, então, o que é um formulário, inicialmente? O formulário, pessoal, tenho certeza que todos já utilizaram. Quando você vai em algum site e você tem que preencher algumas informações para realizar algum registro. Por exemplo, você quer se cadastrar naquele site, você vai ter que preencher um formulário, onde você vai responder o seu nome, CPF, seu e-mail, sexo, várias opções aí. Então hoje nós vamos ver como constrói esses formulários, certo? Bom, se eu salvar o meu documento dessa forma, vocês vão ver que já salvei, ó, o sketch já está aparecendo azulzinho. Vou voltar aqui no navegador. Vou atualizar. Atualizei. Não mostrou nada. Por quê? O form é uma tag invisível, certo? Ela serve para agrupar um grupo de informações que vão ser enviadas dessa página para outra página ou diretamente para o servidor, ok? Bom, então vamos lá, vamos criar nossa primeira tag visível. Mas antes de a gente criar a nossa tag dentro do nosso formulário, eu vou passar para vocês dois atributos que tem a nossa tag form. Ela tem mais atributos, mas aqui eu vou passar os principais, que é o action e o post. Bom, o action é o atributo que determina para onde as informações que estão nesse formulário vão ser enviadas, certo? Então, eu vou mandar ela para outra página. Aqui dentro das aspas, eu vou passar o endereço da página que vai receber as informações que eu estou mandando, certo? E tenho o outro atributo que é o método. O método, pessoal, é a forma de envio. Nós vamos ver dois tipos de envio de informações, que é o get e o post. Mas isso não é matéria dessa aula. Então, vamos deixar para a aula
de métodos de envio. Bom, então vamos. Agora nós já vimos aqui, ó, seguindo o nosso roteiro, nós já vimos a tag form, o action e o método. Agora nós vamos ver o input. Vamos lá. Então, dentro do formulário, eu vou utilizar a tag input. Antes de se utilizar a tag input, pessoal, eu vou definir que esse meu primeiro input, ele vai ser um campo que vai receber um texto, certo? Então, eu já vou colocar ele aqui, ó. Input, beleza. O meu input, pessoal, tem dois atributos que são essenciais, certo? Ele tem mais atributos, mas esses dois são importantíssimos, que é o type, que vai ser o tipo do meu input, certo? E o nome, que é o name. Beleza. Ó, o meu input, pessoal, ele é uma tag simples. Ele não é uma tag dupla igual form. Então, ou seja, aqui chegou aqui no final, você só coloca o sinal de maior que e a tag está fechada. Então você não tem que criar uma outra tag barra input. Só fechar aqui. Ah, Denis, eu tenho que colocar a barra? Não, é facultativo. Se você não colocar a barra determinando o fim aí, o navegador também vai reconhecer que ali é o fim do seu input. Muito bom, vamos ver como que isso aqui ficou lá no navegador, antes da gente preencher o type e o name. Vou salvar, dei um Ctrl S aqui, voltei no navegador, atualizei. Opa, já tenho um campo aqui, ó, onde eu consigo digitar alguma coisa dentro desse meu campo. Muito bom. Agora, nós vamos preencher os atributos do meu input. Bom, o type, pessoal, por padrão, vocês podem ver que eu não preenchi o type, ele pega a propriedade text. O valor do meu atributo vai ser por default, por padrão, text. Se eu não mudar ele, vocês viram que eu deixei vazio, ele manteve um campo de texto. Ok. O name, pessoal, é como a outra página vai receber esses dados, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, campo nome. Esse name ele é único, pessoal. Para cada input você tem que ter um name diferente, um nome que identifica aquele input. Nesse caso eu coloquei campo nome, que eu vou saber lá na outra página quando eu for pegar esses dados, eu vou saber que, opa, estou recebendo um dado do campo nome. Tá aqui, o campo nome. O que que tem no input que possui esse name? Aí ele vai enviar o que foi digitado dentro do campo. Então agora eu vou salvar isso aqui. Vocês vão ver que não vai ter alteração nenhuma na página, porque o atributo name ele é invisível também. Você vai definir o tipo, vai definir o nome, ele não vai aparecer em nenhum dos inputs que você criar. Então vamos ver como ficou isso aqui. Ó, vou atualizar a página, atualizei, não mudou nada, beleza. Só que, pessoal, faltou algo muito importante. Se eu mostro para o meu usuário essa página desse jeito, ele não vai saber qual informação que ele vai ter que inserir dentro desse input, correto? Então, nós vamos ver como colocar um rótulo nesse input de duas formas. Então, vamos lá trabalhar o nosso rótulo. Bom, então eu vou utilizar uma tag label, que é uma tag de rótulo. Ela é uma tag dupla, eu vou ter que abrir, vou ter que fechar ela. Label. Muito bom. Então aqui agora, ó, eu vou colocar dentro da minha tag label nome. E eu vou recortar. E eu vou colar aqui dentro. Ó.
Então, eu coloquei dentro da minha tag label, eu posso dar um enter aqui, ó, não vai fazer diferença, para ficar legivelmente mais fácil de ler o código. Então, ó, dentro do meu label, eu coloquei nome e aqui o meu input. Vamos ver como ficou isso. Mudou um pouquinho, hein? Opa! Então, olha só. Nome e o campo para que eu preencha o nome. Bom, pessoal, isso aqui é importante. Temos que colocar rótulos nos nossos inputs para que o usuário saiba qual informação ele tem que colocar ali naquele campo. Beleza, bem tranquilo. Para ficar melhor, eu vou colocar uma tag BR depois aqui do nome. Não vai mudar muita coisa. O nosso input vai aparecer aqui na linha de baixo. Ó, depois que eu atualizei a página, ele colocou o nosso input na linha de baixo. Muito bom. Nessa primeira aula, nós vamos ver somente uma forma de utilizar o label. Nas próximas aulas, a gente vai ver outras formas de se utilizar a tag label. Bom, então, dando sequência, seguindo o nosso roteiro aqui, ó, eu até adicionei o label aqui, que é importante. Nós já vimos o type text, agora nós vamos ver number, password e date. Vamos lá. Vou voltar aqui para o Notepad++. Eu vou colocar outro label. Já vou fechar a minha tag para não esquecer de fechar ela. Label. Agora eu vou pedir para o usuário informar a sua idade. Então, idade. Pessoal, isso aqui é só um exemplo, tá? Que depois eu vou colocar a data de nascimento. Fica meio redundante você pedir a idade e a data de nascimento. O sistema pode calcular isso sozinho. Mas é só um exemplo para a gente ver a utilização do campo number, do input com o type number. Então, vou preencher o meu input aqui, ó. Input type number. Não podemos esquecer o name. Name. Dentro do meu name eu vou colocar campo idade. Ok. Vamos ver como ficou o meu campo idade lá na nossa página. Ó, já está salvo, eu dei um Ctrl S aqui. Vou voltar para o navegador, vou atualizar a página. Ó, ficou meio feio aqui, mas a gente já vai resolver isso. Então, olha só, vocês podem ver que apareceu uma setinha dentro do campo, onde eu consigo aumentar e diminuir o valor que tem dentro desse campo. Vamos corrigir esse pequeno erro aqui. Simples. Depois do label, a gente coloca uma tag BR. Super fácil. Problema resolvido. Então, coloquei a tag BR, salvei o código, voltei aqui para o navegador, atualizei o navegador e ele colocou a idade em outra linha. Muito bom. Agora vamos fazer o uso do date, certo? Pessoal, algo muito interessante. Enquanto a gente está usando o label, se eu clico na palavra, no rótulo, ele coloca o cursor dentro do campo. Olha só, cliquei na palavra nome, o cursor apareceu aqui dentro do campo. Cliquei na palavra idade, o cursor apareceu dentro do campo referente à idade, certo? Ele vincula o rótulo ao input, certo? Bom, então vamos fazer agora o date. Então agora, pessoal, eu não vou fazer tudo novamente não, vou só copiar e vou colar. Então olha só, vou copiar aqui até o BR, do idade, copiar, vou dar um enter aqui, logo abaixo ao label de idade, colar e vou mudar aqui ó, para data de nascimento. O tipo,
vai ser date agora. E o campo eu vou colocar campo nascimento, que aí eu sei que é a data de nascimento. Muito bom. Salvei o meu HTML. Vou voltar aqui no navegador, vou atualizar. E temos aqui, ó, a minha data de nascimento. Está um pouco diferente dos outros, né, pessoal? Por quê? Olha só, quando eu clico aqui dentro do campo, ele mostra para mim calendário. Então basta eu mudar aqui o mês e tá aí. Consigo alterar também digitando, certo? Muito bom. Agora, pessoal, vamos testar o password. Então vamos lá. Vou fazer o mesmo processo. Vou copiar e vou colar. E aí nós vamos fazer a edição. Então logo abaixo do label, vou colar aqui data de nascimento. Vou colocar ele aqui como senha, certo? Campo senha. O nome, o name, né? Então vocês podem ver que eu fui alternando os names, ó. Campo nome, idade, nascimento, senha. E agora o tipo do meu campo senha vai ser password. Arquivo salvo. Vamos ver como está ficando o meu documento, certo? Então vou voltar para o navegador, vou atualizar o meu navegador e está aqui o meu campo senha. Quando eu clico dentro do campo ou clico em cima da palavra senha, ele coloca o cursor lá dentro e eu começo a digitar e ele esconde tudo que eu digitei, certo? Muito bom. Então, pessoal, por hoje nós vimos aí a tag form, vimos a tag de label, que é um rótulo, eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Rótulo. Vimos o input e vimos os atributos name e type, certo? Na próxima aula nós vamos ver selects, buttons e o text area, ok? Bom, pessoal, então até a próxima aula.